Fala galera, Cartola do Boleirão na área para mais um vídeo para vocês. Vídeo da 10ª rodada do campeonato. O campeonato tá voando, já foram 10 rodadas, gente. Vamos fazer um vídeo análise aqui, tentar ser o mais rico possível em materiais, né, para vocês, poder colaborar aí. Vem recebendo muitos feedback de pessoas falando que tá sendo importante esses vídeos, mais do que simplesmente eu dar o meu time, mas não, eu dando o meu conhecimento, minha expertise. Então vamos pra cima, vamos continuar nesse projeto aí que de alguma forma tô conseguindo ajudar alguns de vocês, beleza? Antes de começar, pedir pra vocês aquela força mais uma vez, dá o like aqui, segue o canal, a gente tá aqui trabalhando duro pra ser, digamos assim, útil para vocês da melhor forma possível, não estamos cobrando nada, né? Vocês não precisam pagar nada, simplesmente dá aquela força, dá o like e segue o canal, beleza? Então vamos lá, falei com vocês que eu ia sempre dar uma pincelada para apresentar um pouquinho vocês esse novo Fantasy, né, que vem crescendo e que eu particularmente tenho o prazer de agora estar fazendo parte dele, que é o Scouts. Já vinha jogando há algum tempo, estou agora na equipe também de divulgação, e graças a Deus é um aplicativo que vem me dando um retorno positivo, aquilo que eu falo do quem vem na frente bebe água limpa, né? E eu falei com vocês que toda semana eu vou abrir aqui, ó, como que foi os meus times no Scouts, o que tem de ligas abertas. Quer ver? Eu vou abrir, por exemplo, aqui, ó. Tem uma modalidade do Scouts aqui que é uma promoção que eu acho bem bacana, que é os 5, olha lá, 5 por 15. Você paga R$15 só, você monta 5 times. Então, assim, é uma modalidade que tá dando uma premiação bacana, ó. Vocês veem que eu tenho times que fizeram lá 114 pontos, time fez 146 pontos, time fez 105 pontos, time fez, por exemplo, o meu melhor time foi esse aqui, ó, que eu montei, eu fechei a zaga do Atlético, o Atlético ele ganhou o último jogo, né, eu fechei a zaga do Atlético, coloquei o Nath Fernandes, Hulk, Marinho, Davidson, Veiga e Scarpa, então foi um time aí que fez minha maior pontuação. Então normalmente eu entro nessas competições, entro muito nos dobronada. Aqui é para quem gosta dessa modalidade de dobronada. Aqui tem muitos dobronada aqui, ó, por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó. Esse time meu aqui pegou, ó, 13, top 13 que pegou premiação. Esse aqui eu fechei, ó, Hulk capitão, Marinho, Matheus Babi na frente. Fechei a zaga do Atlético Paranaense, ou seja, mesmo o Atlético ainda tomando gol, ainda consegui puxar no dobronado, que eu coloquei Veiga, Scarpa e Nacho no meio. Então, ó, esse time aqui pegou, esse aqui quase pegou premiação. Então, assim, tá dando um retorno bacana. Toda rodada aí eu falo que a gente tem que entender o que é lucratividade. Você não precisa estourar, ninguém estoura toda rodada. Mas, por exemplo, toda rodada eu tô pegando 100, 150, 200, 250. Isso aí, na hora que você vai somando, isso aí eu tô falando de lucro. Quando você vai somando, no final das contas, vale muito a pena, beleza? Então, acho válido, para quem não conhece, dá uma olhadinha. É um fantasy muito gostoso, ele é por rodada, não tem essa coisa de cartoleta, valorizou. Aqui não, aqui você escala o jogador que você quer. Você escolhe de acordo com a sua cabeça, beleza? Então, assim, eu acho muito interessante vocês darem uma olhada. Eu sempre posto no meu Instagram o meu time que eu escalei para a rodada do Scouts. Então, assim, dê uma olhada que vocês não vão se arrepender, beleza? Fica a dica do Bruninho aí, Scouts. Vamos lá, última rodada do campeonato. No Cartola eu fiz 52 pontos. Não foi uma pontuação tão boa, vamos aqui analisar o nosso time. Ó, o goleiro do Santos infelizmente decepcionou, tomou gols do América. Diogo Barbosa e Jeromel não seguraram o SG. O Renan foi muito bem. Mateuzinho foi apagado, o Flamengo acabou perdendo para o Fluminense. O Terans foi bem, acertamos o Terans que fez gol. Lima foi apagado, o Raul foi muito bem, né? Fez 9 pontos novamente. O Hulk acabou dando uma assistência, o Marinho foi nosso capitão, ele e o Hulk foram equivalentes, fizeram 5 pontos. E o Ferreirinha foi mal. Então, assim, nosso time foi médio para baixo, principalmente baseado na parte da zaga, que nós não acertamos. O meio para frente até que foi regular. Tivemos uma pontuação média, não foi uma pontuação boa. Continuamos aí tentando a recuperação com o time Real Madrid e montando uns outros times aqui para valorização, para jogar o retorno mais forte. E vamos para cima, não pode desanimar, acreditar nas ideias, nos trabalhos, porque não é à toa que são 11 anos dando certo, né? Então tem um conteúdo por trás, não é sorte. Então vamos lá, sobre as ligas, né, eu sempre dou um feedback para vocês aqui. Acho importante esse feedback, tá, gente? Porque mostrar
quando tá ganhando, eu poderia pegar aqui, ó, pegar os troféus, falar, já ganhei isso, ganhei aquilo, ganhei aquilo. Mas não importa isso, importa é o que tá agora. Então, se a gente na hora que ganha, posta o troféuzinho que ganhou, na hora que tá mal também tem que postar. Então, o resultado nós temos que valorizar quem tá bem no momento aqui, ó. Liga dos YouTubers, 5 primeiros, canal Cartoleiro 3K hoje tá liderando, Cartoleiro Profissional em segundo, Chapeleiro em terceiro, Cartola do Foguete em quarto e Zuka em quinto. Hoje esses são 5 melhores YouTubers, beleza? Vamos continuar trabalhando aí pra gente chegar nesse top 5 aí, nesse top 5, beleza? Lembrando que a Liga dos YouTubers é patrocinada pelo Escala 10, tá? Vamos lá? Vamos pra parte que interessa, porque vocês querem ver aqui no vídeo? Vamos pra análise. Vamos pro que eu gosto. Santos e Atlético Paranaense não vai valer pra rodada, gente. Até acho uma pena não valer pra rodada, por causa de um dia. Mas a Globo preferiu fazer isso não, para ficar muito próximo. Então não vai valer Santos e Atlético Paranaense. Consequentemente, nos livramos de colocar o Marinho, né? Para quem tá com pouca cartoleta, isso aí seria boa. É uma boa, né? Porque você passa a ter cartoleta para montar um time mais forte. Fortaleza e América. Fortaleza e América, eu vejo um jogo com favoritismo do Fortaleza. Apesar do Fortaleza ter perdido o último jogo, ainda acho o time do Fortaleza um time muito organizado. Vejo o favoritismo, mas o time do América ele vem numa reação, né? O Wagner Mancini ele assumiu uns 4 jogos com o Wagner Mancini, foram 2 empates e 2 vitórias. Então eu acredito sim que o América possa vir a complicar o Fortaleza lá, pensando em tirar um SG. Mas vitória, eu acredito ainda na vitória do Fortaleza. Vejo opções no time do Fortaleza muito boas, principalmente do meio pra frente, a gente vai estar explorando elas aqui. Mas eu vou mostrar pra você que tem muita gente boa aí pra ser escalada, beleza? Lembrando que o jogo é amanhã às 6 horas, é o primeiro jogo da rodada, então a gente vai ter acesso à escalação dessa partida. Então não vamos correr o risco de perder um jogador, não. Bahia e Juventude, outro jogo que eu acho uma boa. O time do Bahia tem bons nomes, boas opções. Tem os Rodriguinho e Gilberto, que é sempre aquela coisa de ou ele imita ou eles vão mal, mas quando eles mitam muito. Tem outras opções válidas no time do Bahia também. Eu falo que eu tô errando é o feeling da rodada. Eu coloquei o Nino numa rodada e não foi bem, na outra ele foi bem. Coloquei o Gilberto não foi bem, na outra ele foi. O Rodriguinho, mesma coisa. Mas é isso aí, a gente vai continuar trabalhando e uma hora a gente vai acertar na veia. Bragantino e Cuiabá, para mim é o principal jogo da rodada pra gente escalar nomes. É o líder do campeonato contra o 18º. E esse 18º ele só não é o lanterna porque o Grêmio vai entender que foi essa fase do Grêmio e do São Paulo. Mas eu diria que é o time hoje que joga o melhor futebol contra um dos piores futebols, um dos times com o pior futebol do campeonato, que é o Cuiabá. Então vejo uma tendência muito grande nesse jogo do Bragantino, beleza? Palmeiras e Grêmio. Outro jogo que eu vejo uma tendência muito boa para jogadores de pontuação. O time do Grêmio tá mal. O time do Palmeiras tem nomes ali como Veiga, como Scarpa, nomes que podem ser escalados. Vamos observar a Vina, a volta do Vina, a volta do Gustavo Gomes, se vão jogar ou não. Mas tem muita opçãozinha bacana para esse jogo, beleza? Atlético Flamengo é o melhor jogo da rodada. 2 times postulantes ao título do campeonato. 2 times que não estão no seu ápice, não estão no seu máximo, por isso que eu já falei que hoje o melhor time do campeonato que vem jogando bola é o Bragantino, mas Flamengo e Atlético tem potencial até maior do que o Bragantino. Então vejo 2 times que vão brigar até o final no esse campeonato, junto com o Palmeiras. Hoje eu enxergo a luta pelo título entre Palmeiras, Atlético e Flamengo. Se você observar até na tabela, Palmeiras e Atlético já chegaram, né? Já estão em terceiro e quarto. E o Flamengo está em 10º, mas com 2 jogos a menos. Se ele ganhar esses 2 jogos, a pontuação dele ele até passa Atlético e Palmeiras. Então, vejo como possibilidade de brigar pelo título os 3. Então, Atlético e Flamengo é um confronto direto por título. Vai ser um grande jogo. Tem tudo para ser um grande jogo, né? O Atlético vem desfalcado aí do Nacho. O Flamengo vai reforçar de Arrascaeta. Em contrapartida, o jogo é no Mineirão, onde o Atlético normalmente vai muito bem contra o Flamengo. Então, vejo bons nomes e vejo um jogaço pra gente assistir. Atlético Goianiense e Sport, outro jogo bom para se apostar. O Atlético Goianiense é um time muito arrumadinho, principalmente defensivamente. O Sport é um time muito frágil, principalmente ofensivamente. Então, querendo ou não, já bate aí, fragilidade de um com a força do outro. Então, vejo bons nomes aí, como Natanael, por exemplo. Fluminense e Ceará, vejo um bom jogo. Vejo o time do Fluminense, ainda que eu já falei isso em outros momentos, repito, muito organizado.
tem bons nomes ali, principalmente defensivamente, nas laterais, o Nino na zaga. Em contrapartida, o Ceará, que vinha muito mal, a gente criticou muito no início, o Guto estava para ser demitido, de repente o Ceará embalou e ele já está aí ó, há 5 jogos sem perder. Então já é metade desses 10 jogos aí que o Ceará não perde. Então o Ceará vem numa crescente. Imagina um jogo aberto, tá? Com possibilidade de ambos marcam nesse jogo. Inter e São Paulo. São Paulo, né, gente, tá péssimo o time de São Paulo. Não dá para entender quando você pega no elenco um time de São Paulo e o time do Grêmio está na posição que estão. Ambos não conseguiram uma vitória no campeonato. O time de São Paulo vem muito frágil, vem com problemas, apesar da diretoria, diferente da diretoria do Grêmio, que demitiu o treinador, a do São Paulo deu força pro Crespo, mas essa força a gente sabe como funciona o futebol brasileiro, até onde vai essa força, né? Então, vejo uma possibilidade de um jogo, e o time do Inter também não está ainda consolidado com a Aguirre, vejo a possibilidade aí de um jogo mais apertado, não vejo um jogo bailarino não, vejo um jogo mais apertado, jogo para 1-1, de repente 2-1 para um dos dois times, certo? Chapecoense e Corinthians, aí é um jogo da Chape, né, que é um dos piores times do campeonato também, ao lado de América, Cuiabá, Sport, apesar que o América não deu uma melhorada. Hoje, se tivesse falado os piores times do campeonato, é Sport, Chapecoense e Cuiabá. E o Corinthians vem numa melhora, por incrível que pareça. É algumas coisas que acontecem no futebol que é estranho. O Silvinho chegou, todo mundo criticou, não tá bem, mas assim, tendo em vista como ele tava, o time do Corinthians vem apresentando alguns sinais de melhora, assim. Então, principalmente defensivas. O time do Corinthians, que já é conhecido há anos, né, por ter essa organização defensiva, agora esse ano já vem novamente mantendo essa organização defensiva. Então, é uma opção sim, principalmente se pensar em Fagner ali pela lateral. Nós vamos mostrar que a Chape cede muito Scouts para lateral direito, tá? Então, acho uma boa opção sim. Então, basicamente, os jogos são esses. Vamos agora pegar jogador por jogador? Começando, lembrando mais uma vez que eu gosto de utilizar as ferramentas do Scouts. Tem as ferramentas, tem o cruzamento Scouts, que eu sempre abro para vocês aqui, mas também tem de atleta, tá, gente? Se você quiser precisar um atleta em específico, ele também te apresenta aqui todos os Scouts do atleta, quantos pontos que o adversário cede. Quer ver? Eu vou fazer um de atleta aqui, só para apresentar para vocês, de repente, para quem não conhece essa ferramenta do Escala 10, tá? Vou fazer um filtro aqui do Fagner, já que eu citei ele. Quem não conhece o Escala 10 vai apaixonar agora. E vai entender mais um pouquinho da forma que a gente monta o time. Fagner. Abre o Fagner, você tem acesso aqui. A média geral dele é 4.46. A média em casa, 4.24. Média fora, 4.73. Ou seja, ele tem uma média melhor fora do que em casa. Bruno, eu quero média básica, sem SG, sem gol, sem assistência. Tem aqui também. Média básica dele, 2.79. Em casa, 3.24. Fora, 2.23. Aí você fala, não, Bruno, mas será que é uma boa? Vamos lá, o histórico de pontuação dele, jogando fora de casa, que vai ser o caso do jogo. Ele fez 1.7, fez 9 contra o Bahia, 1.1 e 7.1. Então, nos dois jogos que ele teve SG, ele passou dos 5, passou bem, inclusive, né, para 9 e outra com 7. E nos que ele não teve SG, ele ainda mesmo assim, ó, ele teve uma média básica superior a 0. Ó. Então, ele foi positivo. E, Bruno, mas e a Chape? Você falou que a Chape dá pontos. Vamos lá, aqui, ó, a Chape jogando dentro de casa. O que ela cedeu para os laterais? Ela cedeu 12.5 para o Nino Paraíba. O Nino Paraíba teve 7 desarmes. Ela cedeu para o Heitor 6.4, tirando o SG. Teve 4 desarmes. Ela cedeu para o Gabriel Dias, do Ceará, 9.8, 3 desarmes. Ela cedeu para o Oderlan 4 desarmes, 7.4. Então, ou seja, a Chape mitou todos os laterais direito que enfrentou ela. Beleza? Isso aqui é só para vocês verem como funciona essa ferramenta atleta dos Colts. Mas vamos lá, né? Goleiros para a rodada. Pensando em defesas, gente, aqui, ó, nós podemos observar que uma ótima para essa seria o Matheus Cavicchioli. O América, o adversário chuta muito ao gol do América, né? Ele conseguiu já 34 defesas.
E o adversário, que é o Fortaleza, já cedeu 37 defesas para o adversário. Então, nós estamos colocando aqui um dos times que mais consegue defesas, né? Só atrás do goleiro da Chape e o goleiro do Inter, contra o time que mais fornece. Então, assim, Bruno, é suicídio? Depende do seu conceito de suicídio. Na última era suicídio colocar Matheus Cavicchioli contra o Marinho. Todos os números falavam isso, inclusive os números que eu vi. Eu vi os números falando isso, só que eu não tive coragem. Eu falei, não, Marinho, Santos vai fazer gol, até teve oportunidade, né? Teve o pênalti, mas o Matheus Cavicchioli imitou. Para essa é uma excelente pensando em defesas, tá? Ainda pensando em defesas, podemos ver aqui o goleiro da Chapecoense. Corinthians cede 33, a Chapecoense conseguiu 42. Temos o goleiro do Fortaleza, porque o América cede, apesar que o América está vindo na crescente de gols, então eu já acho um pouco mais arriscado, tá? Então, pensando em defesas, eu diria principalmente esse jogo aqui mesmo. América e Fortaleza. O goleiro de um dos dois lados eu acho muito boa para defesa. Pensando em média de pontuação dos goleiros. Média de pontuação, o Grêmio cedeu 9.3 jogando como visitante. Então, Jailson aí pode ser uma opção válida, tá? O Cuiabá também cede muito pontos de média, até porque ele costuma não tirar o SG, né? Então, com isso, o Cleiton vira uma boa opção. E pensando aqui agora no visitante, seria o goleiro do América também, mas eu te falei, eu acho arriscado. Pensando em SG, o SG mais provável para essa rodada é do Atlético Goianiense e depois do Bragantino. São os dois SGs mais confiáveis. São os times que mais cederam o SG, foi o Cuiabá, Sport e o Grêmio. O Grêmio eu acho um pouco mais arriscado. Então, Cuiabá e Sport. Então, os SGs mais prováveis são Atlético Goianiense e Bragantino. Então, resumo. Quer SG? Cleiton ou Fernando Miguel? Não, Bruno. Quero média de pontuação. Média de pontuação? Jailson. Bruno, quero defesas. Esse jogo América e Fortaleza. Vamos agora olhar no próprio Cartola aqui e vamos abrir nomes por nomes para a gente ser mais amplo na nossa análise. Fazendo uma análise mais completa aqui, vamos começar pelo goleiro. Goleiro, Fernando Miguel, acho uma ótima opção para a rodada. Está caro, então assim, eu não sei como que você está com cartoletas, mas é uma opção cara, mas muito boa. O Fernando Miguel, ele pega o Sport, que é um dos ataques mais frágeis. Como eu falei, para mim, é o SG mais provável dessa rodada, é o do Atlético Goianiense. O Fernando Miguel já tem 24 defesas em 8 jogos, essa média de 3. Então, se você perguntar assim, Bruno, o que você espera do Fernando Miguel? Eu espero a média que ele vem fazendo pelo campeonato. Eu espero 3 defesas dele no jogo e o SG. Então, eu espero nele 8 pontos. Então, eu acho uma boa opção, Fernando Miguel. Opção uma das mais seguras para essa rodada. Beleza? Marcos Felipe, apesar de eu gostar muito dele, para essa eu acho um pouco arriscado. O time do Ceará vem bem. Vem na crescente, vem se reencontrando, essa é a palavra. Diego Alves não, Everson não, Cássio é uma opção válida, tá, gente? O Cássio tá desvalorizado, então para quem quer recuperar um pouco de cartoletas, a Chapecoense ela cede pontos para goleiro, o Corinthians tem uma das zagas mais arrumadas, o Cássio tá com 27 defesas em 9 jogos, então é a mesma média que eu falei do Fernando Miguel lá, de 3 por jogo, é a do Cássio, 3 por jogo, então eu acho o Cássio uma opção válida. Cleiton é opção válida. Eu não gosto do Cleiton. Vocês já devem ter visto outros vídeos meus criticando o Cleiton. Porém, e criticando o Cleiton, falando que não dá pra confiar e que a zaga do Bragantino costuma tomar gols. Tanto que você pode olhar que ela só tem 3 jogos sem tomar gols, enquanto o Atlético Goianiense tem 5, por exemplo. E o Atlético Goianiense com menos jogos ainda do que o Bragantino, que tem jogar menos. Só que o Cuiabá é muito frágil, muito frágil. E eu vejo esse jogo com um favoritismo muito grande do Bragantino. Então, assim, e o Cleiton vem numa pegada boa. 4, 8, 7.50, 2, 5.50. Então, eu acho o Cleiton uma opção válida. Tá desvalorizado, preço acessível. Acho uma opção válida o Cleiton. Felipe Alves é outra opção que eu acho válida. É um pouco mais arriscado, porque o América vem se reencontrando. Mas nós vimos lá que o América cede muitas defesas. Então, eu acho o Felipe Alves uma boa opção. Matheus Cavicchioli. Esse aí a gente aqui de Minas já conhece bem. É um excelente goleiro. Vem com uma média de 4 defesas. Ele só não tem aqui uma média geral melhor
porque o momento do América, o América vinha tomando muitos gols, então ele tomava muitos gols e fazia 2, 2, 2. Agora que o América se encontrou um pouco, ó, foi 14 pontos. Então é uma opção muito válida, a gente mostrou que o Fortaleza cede muitas finalizações, então é uma boa você colocar o Matheus Cavicchioli. Só cuidado com a valorização, tá? Ele valorizou 3 na última, então se você está propondo com cartoletas é um pouco arriscado. Jailson é uma opção válida, eu mostrei aqui que o Grêmio é o time que mais cedeu média de pontos, não defesas, média de pontos a goleiros adversários, até porque o Grêmio costuma chutar muito e não fazer gols. Então o Jailson se torna uma boa opção, tá? Daniel não, Mailson não, Walter não. Basicamente eu sugeriria isso. Então, Bruninho, goleiros, Jailson, Matheus Cavicchioli ou Felipe Alves, um dos dois goleiros desse jogo eu acho válido, Cleiton e Fernando Miguel. Mais seguro, Fernando Miguel. Beleza? Zagueiros, vamos lá para a nossa zaguinha. Posição que vem pontuando menos esse ano no campeonato. Já ano passado já foi assim, esse ano de novo. A média, se você for calcular aqui, ó, o cara que tem a maior média não é tão alto, que é o Rodrigo Caio. Beleza? Mas vamos lá. Zagueiros bons para essa rodada. Éder, do Atlético Goianiense, eu acho uma boa para essa rodada, tá? Não é um zagueiro que rouba muita bola. Você pode observar que foram só 3 desarmes. Apesar disso, o Éder tem uma zaga que é sólida, que pega um adversário frágil, certo? O Éder, pra você ter noção, em 4 jogos ele não sofreu gol de 6. Então, mais da metade dos jogos, o Éder não sofreu gol. E ele não tem muitos scouts negativos contra ele. Você pode observar, é um zagueiro que não tomou nenhum cartão amarelo. A gente sabe quanto é raro, a gente tá vendo os zagueiros aí todo jogo, tirando pontos nossos com isso. Não tomou nenhum vermelho. Ele fez 6 faltas em 6 jogos, ou seja, uma falta só por jogo. Então é um cara que ele meio que, eu falo que ele, jogador assim, ele não joga contra ele mesmo. Ele não tira ponto dele. Então acho o Éder uma boa opção. Outro que é mais ou menos nessa linha é o Juninho. Também não tem tantos desarmes, média de 1 por jogo, porém ele também não tem tantos scouts negativos. Ó, não teve nenhum cartão amarelo e ele ainda fez menos que o Éder. O Éder, eu falei que o Éder fez 6 faltas em 6 jogos, né, 1 por jogo. O Juninho fez 2 faltas em 8 jogos. Então o Juninho não tem scout negativo. Acho uma ótima opção o Juninho por isso também. Fabrício Bruno, ele já tem mais desarmes, tá? Já é um pouco diferente nesse cenário. Ele tem 15 desarmes em 8 jogos, então quase 2 por jogo. E ele tem 8 faltas em 8 jogos, mesma média do Éder, 1 falta por jogo. Acho uma opção cara, porém boa, tendo em vista o adversário. Nino eu acho muito bom zagueiro, já falei isso em outros momentos, né? À toa que foi até convocado para seleção. Pensando em Cartola, eu acho um zagueiro bom. Esse ano vem abaixo do que o padrão Nino, digamos assim, que a gente conhece. Ele teve 2 amarelos já, 7 faltas. Normalmente o Nino é mais seguro do que isso. Entretanto, mesmo tendo só 2 SG na rodada, no campeonato, ele ainda está com a média boa por causa dos desarmes. Ele tem uma média superior a 2 desarmes por jogo. Então o Nino é uma boa opção, sim. Oliveira. Então, o Oliveira é um pouco complicado, porque na verdade ele não era nem titular, né? O titular era o Natan. O Natan retornou para o Atlético pediu a volta do Natan para compor o elenco. Mas o Oliveira, nas partidas que ele jogou, ele não comprometeu. Ele teve ali, ó, uma pontuação de 5.70 com SG, então seria 0.70, 0.90 negativo, 1 ponto positivo e o outro com SG 8.30. Então, assim, na última ele até se destacou um pouco, né, com esse 8.30, mas até então ele vinha sendo um zagueiro regular. É um zagueiro que a gente viu pouco, a gente tem uma amostragem pequena nele, mas essa amostragem mostra que é um zagueiro nada demais, porém que está numa zaga certinha, então tem a chance de segurar o SG. Se você tem poucas cartoletas, é uma opção válida. Se você tem muita cartoleta, não. O Éder é mais seguro do que o Oliveira. Tite, não. Eu acho que o América deve aprontar. Renan, não. Renan vem na pegada boa. Eu não acho uma boa o Renan pra essa, não. Até pra gente não tem certeza aí se joga o Gustavo Gomes, se joga o Renan, se joga o Luan. Mas o Renan deu uma crescida boa nos últimos jogos. Nessa última até a gente tinha ele. 7.40, 7.80, então ele vem crescendo bem pro Cartola. Gil é uma opção válida, tá, gente? O Gil, ele é barato, custa 6.47,
E tem a chance muito grande de um SG contra o Chapecoense, sem falar que o Gil tem a bola aérea, então é uma opção válida. Luiz Otávio é uma opção válida pelo preço, 4,78. Se você tem poucas cartoletas, essa rodada a gente vai observar aqui que é uma das rodadas mais caras, foi uma das rodadas mais difíceis para conseguir montar uma base, tá? E o Luiz Otávio é um jogador de um preço muito acessível. Ele tem 4 desarmes em 5 jogos, então é um número baixo, é menos que um por jogo. E ele tem um gol e um jogo sem um SG, por isso é que a média dele aqui deu uma subida. 8.90 com gol e 4.20 com SG. Mas se você for olhar, você ver 8.90 com gol, ele faria 0.90. E na outra 4.20 com SG, ele teria menos pontos ainda. Então não é tão bom não, mas devido ao jogo e principalmente ao preço, pode ser uma opção a se explorar. O Lucas Claro esse ano infelizmente está abaixo. Eu acho que se for colocar alguém do Fluminense, até pelo preço dele, que é quase o mesmo, colocaria o Nino. Benevenuto, quando a gente colocou, não correspondeu, então para essa não. Natan, eu queria falar com vocês, tá, gente? O Natan, ele não é uma tão boa opção quanto quem dera se tivesse o Ortiz para essa, mas o Natan, eu acho que ele vai te entregar um custo-benefício bom. Por quê? Ele, assim como o Fabrício Bruno, são jogadores que não se destacam por roubada de bola, ele tem uma só por jogo, mas ele tem um jogo com probabilidade de SG, um preço barato e desvalorizado. Então é um pacote completo aí para quem tá precisando ganhar uma cartoleta. Natan é uma opção muito válida. Então, gente, zagueiro basicamente é essa. Então, Bruno, resume pra gente aí o que você fala de zagueiro. Vou resumir. Baratinho, Natan, Luiz Felipe, cadê ele? Não, desculpa, Luiz Otávio. Natan, Luiz Otávio e Gil, pensando nos mais baratos. Pensando num custo mais alto, Éder, Fabrício Bruno, beleza? Ou Juninho. Então, se você for olhar, basicamente são até os companheiros, né? Tem dinheiro? Éder. Não tem dinheiro? Oliveira. Tem dinheiro? Fabrício Bruno. Não tem? Natan. Mais ou menos é por aí. Então, a gente sabe quanto cartoleta tá pesando nesse campeonato. Laterais aí dá até mais prazer em fazer uma análise de laterais, porque tem muita opção boa para lateral. A primeira que eu vou destacar é o Natanael. É um mito, joga do meio para frente. Não veio 2 pontuações boas nas últimas, mas foram jogos mais complicados para o time. Esse jogo não, é um jogo no qual o time vai dominar, o time vai propor, vai buscar o gol. Ele é um dos pontos fortes do time. Então acho o Natanael uma excelente opção, mesmo apesar do preço de 13,30. E eu acho que o Natanael é uma excelente opção. Outra ótima opção é o Aderlan, lateral do Bragantino. Até coloquei em alguns times na última. Gosto muito do Aderlan. Não teve uma última pontuação tão boa, mas no geral ele tem 30 desarmes em 8 jogos. Isso é bastante coisa. É um cara que já tem 2 gols no campeonato. Chega finalizando toda hora. Eu gosto muito do Aderlan. Acho uma ótima opção. Outra opção válida, Dudu. Dudu é uma opção válida também. Como já falei aqui do SG, do Atlético Goianiense. Dudu tem 19 desarmes, 1 assistência. Então acho o Dudu uma opção muito boa. Outra opção boa, Fagner. Fagner eu acho uma opção muito válida para essa. Mostrei para vocês aqui no Escala 10 que a Chape mita laterais. O Fagner ele tá com 29 desarmes em 9 jogos. Um número considerável, não é o top, mas é considerável. E ele vem na pegada boa, 5.80, 6.40, 1.7, 3.7, 9, 3.30. Então, assim, acho o Fagner uma opção muito válida, tá? Matheus Bahia eu gosto, mas ele tá valorizado. Acho que 10.99 pro Matheus Bahia eu acho muito para essa, apesar de eu achar ele bom jogador. Mas eu acho que tá valorizado demais pro custo-benefício dele. Por exemplo, eu pagar 11 no Matheus Bahia, eu pago 12 no Aderlan. Então, não. Gidão é uma opção ótima. Eu diria que as 3 melhores opções para mim é Egídio, Aderlan e Natanael. O Egídio eu acho uma ótima opção. A gente sabe dos números do Egídio para Cartola. O Egídio tá com 18 armas aí em 8 jogos. O Egídio ele vai no apoio, dá assistência. Eu falo que é engraçado. O jogo que você fala assim, não, hoje o Egídio vai mal. Não teve SG, não tá roubando bola, ele acha uma assistência. Parece que alguma coisa dá certo pro Egídio. Então acho o Egídio muito boa opção. Fábio Santos pode ser uma opção válida pensando no gol, tá? Um golzinho de pênalti.
O Nino Paraíba tá aí, ó. É engraçado. Eu fiz um vídeo falando pra vocês sobre o Nino Paraíba. Falando sobre as qualidades do Nino Paraíba, que ele é um mito, etc, que ele roubou muita bola, explicando. E o Nino vinha com a média muito ruim. Algumas pessoas falaram comigo, mas você tá falando do Nino Paraíba? Eu falei, tô, porque eu conheço o Nino Paraíba de outros anos. Eu não tô minha amostragem não é só esse brasileiro esse ano. Aí eu coloquei o Nino Paraíba. Na rodada que eu coloquei, ele deu uma assistência pra gol. Assistência pra gol, foi contra o América. E ele fez, quer ver? Aqui não tá pegando jeito, mas ele fez 1 ponto, tá, gente? Com assistência. Aí nessa outra rodada, na próxima, ele me faz 12,50. Coisas que tá acontecendo com o meu ano. Mas é continuar focando no trabalho, porque a gente sabe, aí ó, que as análises batem. Tinga não. Guilherme Arana, a gente até tinha ele em alguns times na última rodada, foi bem, mas para essa contra o Flamengo acho que tem opções melhores. Edmar, muita gente tem de Edmar, tá, gente? Até mesmo pelo preço. O que acontece? Meu raciocínio compartilhar com vocês. Bruno, eu vou colocar o Edmar para me economizar para outras posições. Depende. Se o seu economizar for economizar para colocar um meio campo top, um atacante top, ok, acho válido. Agora, economizar, eu vi gente com o Edmar, aí gastou 12 cartoletas num zagueiro. Aí eu falo pra vocês, gente, filtra, aqui no Cartola mesmo, média, quem que tá dando mais pontos, zagueiro ou lateral? Então você tem que gastar na posição que tá dando ponto. Entendeu? Então se for para colocar um baratinho do Bragantino para economizar, vai de Natan. Mas o Edmar, pro Aderlan, a diferença é muito grande para você economizar. Vai de Aderlan. Essa não tem como você economizar, não. Saravia, boa opção. Se você tem pouca cartoleta, Saravia, eu falo, ele entrega isso aqui, ó. 2,90, 4,30, 2,90. Saravia é o Raul, é igual esses, é o PP, esses jogadores que ele vai te entregar a pontuaçãozinha ali positiva, sem imitada. Se ele der uma assistência, alguma coisa assim, ele imita. Então eu acho que Saravia é uma opção boa. O time de São Paulo não vem bem, tá com dificuldade de fazer gol. Pode acontecer o SG. Diogo Barbosa decepcionou na última. Então vamos lá. Laterais, para fechar então. Laterais que eu sugiro. Saravia. Egídio. Fagner. Dudu ou Natanael e Aderlan. Esses são os laterais. Beleza? Vamos pro meio. Meio campo para essa tem muito meio campo. Eu até tô vendo muita gente falando, eu vou de 3-4-3, vou de 3-5-2, porque realmente tem muito meio campo para essa rodada. Isso aí é fato. E esse ano os meio campos começaram mal, agora os meio campos nas últimas rodadas estão pontuando muito. Se você observar a média dos meios aqui, ó, são bem superiores. Opções de meio válidas. Gustavo Scarpa, é difícil não falar dele toda a rodada, né? O homem tá voando, tá com média de Marinho, média de 7,24. Isso é média de Marinho ano passado. Tá muito bem, líder de assistência, fazendo gols, pega o Grêmio que tá frágil. Tá muito valorizado o Scarpa, isso é um problema, né? Ele voltou para suas 15 cartoletas, ele era isso, caiu para 13, agora voltou para 15. Mas é uma opção muito válida pensando em pontos, tá? Lima vem numa pegada muito boa, né, gente, de pontuação. 8.10, 3.30, 3, 12, 7, 3. A pior pontuação do Lima no campeonato foi 3 pontos. Então Lima vem numa pegada muito boa. É uma opção a se pensar, tá? Iago Pica-Monstro. Esse aí, se você tem cartoleta, tem que estar no seu time. Iago Pikachu é uma das referências ofensivas do time do Fortaleza. Pega o América, veja o Fortaleza como favorito. O Pikachu ele tem números, gente, absurdos. Ele tem 4 gols e 2 assistências no campeonato em 9 jogos. Isso é muita coisa. Ele vem numa média, ele tem dessas estatísticas dele, 2 gols e 2 assistências foram dentro de casa. Então ele vem participando de praticamente tudo ofensivamente do time. E uma diferença, ele não é substituído. Você assiste os jogos, você vê que o Crispim sai, os jogadores saem e o Pikachu não tá saindo. Então acho o Pikachu uma opção muito válida. Até na rodada que ele foi mal aqui, ó, foi porque ele perdeu o pênalti, porque senão ele teria ido bem. Então acho o Pikachu uma opção muito válida e tá um pouquinho desvalorizado. Ederson. Que homem, gente.
Esse aqui, eu vou te falar, eu tô quebrando a cabeça pra dar um jeito de caber no meu orçamento. O Ederson vem jogando demais. O Ederson na rodada anterior, gente, ele fez 15,70, todo mundo lembra aí. Foi na rodada que ele e o Pikachu dobraram, né? Imitaram muito. E na última rodada, na rodada 9, ele foi reserva. E muita gente, nossa, o Ederson reserva, entrou só no segundo tempo. Ele entrou no segundo tempo, com meio jogo, ele conseguiu dar assistência e ter vários desarmes e fazer 10,70. Ele tá com 31 desarmes em 9 jogos. Então o Ederson, assim, tá voando, literalmente. Eu vou até olhar para vocês aqui como que tá a questão dos meias. Vamos fazer uma análisezinha aqui. Meias, ó. Média de pontuação. Cuiabá cede. Então aí para meia e volante. São Paulo vem cedendo e o Inter conseguindo. Cruzou bem. Deixa eu pegar aqui para meias. É o Cuiabá cedendo ponto pro Bragantino. Chape pro Corinthians. Deixa eu ver do América. A América é o terceiro que mais cede aqui, ó. O Ederson e o Pikachu pode ser uma boa. Deixa eu ver desarmes. Desarmes para volante. Flamengo cede. Sport cede. São Paulo. Meia e volante. São Paulo cede. Flamengo cede. O América ele cede 38, que é o Fortaleza consegue muito, né, que é o do Ederson aqui. O Fortaleza é o segundo que mais consegue, só abaixo do Inter. O América que já não cede tanto. Cuiabá também não cede tanto, pensando em Raul. Fluminense não cede nada, então Sobral já não é uma boa opção. Pensando em roubada de bola, o que mais chama atenção aqui mesmo seria o Ederson. Porque daqui pra cima são times que não conseguem tanto. Me chama atenção aqui mesmo a possibilidade do Ederson. Então, Ederson acho uma boa opção. A gente viu aqui que bate o cruzamento. O América não é o que mais cede, mas cede um número considerável. E o Fortaleza consegue muito. Então o Ederson, para quem tem cartoleta, é uma ótima. Raulzinho tá mito, né? O Raulzinho, ele roubou 9... Roubou não, né? Roubou muito. Roubou 9 bolas, ou 8 bolas, se eu não me engano, na rodada aqui, que até teve muita gente que ficou chorando, fizeram contagem de desarmes, etc. Foi um jogo que eu falei, não foi com o Raul, foi um jogo que a pessoa que analisou o scout, ela exagerou para todo mundo. O Ortiz teve 7, o lateral, o Rafael, teve 11. Foi uma pessoa que avaliou, ela não foi pro Raul, ela, digamos assim, considerou tudo. Considerou tudo, diferente dos outros jogos, que é algo errado, não deveria ter um padrão. Mas foi assim com todos os jogadores do Bragantino. E nesse jogo ele foi beneficiado, depois ele teve um jogo abaixo, e nessa última ele mitou de novo. Ele teve uma assistência, né, 5 pontos, mas fora assistência ele fez o padrão no Raul, fez 4 pontos, então o Raulzinho é uma ótima opção, até pelo preço. PP eu acho uma opção válida, tá, gente? O PP, pra você ver, ele não deu assistência nem gol ainda, ele continua só com média básica até agora. Então ele tá com 5,39 de média básica. Essa média básica do PP é a maior do campeonato. Significa que, tirando gol e assistência, é o cara que mais fez pontos no campeonato. Então, 4,8, 5,10, 3,30. A pior pontuação dele foi nessa agora, 2,90. Então o PP é uma opção válida sim, pelo preço. Arrascaeta. Vai geral de Arrascaeta nessa, né? Eu vou ter que secar, porque tá muito caro e tem as opções na rodada. Eu vou ter que secar e colocar ele na próxima. Torcer pro Galão não deixar o Arrascaeta criar nada, não. Mas é uma opção válida sim, tá, gente? A gente conhece o Arrascaeta e sabe do potencial dele. Técnico e pro Cartola. Rafael Veiga é uma opção muito boa. O time do Grêmio, como eu falei, não vem bem. O time do Palmeiras é favorito para esse jogo. O Veiga e o Scarpa ali, eles se alternam, pensando ali em gols, mas o Veiga ele tá até, digamos assim, surpreendendo com os gols ofensivos, porque normalmente a gente tinha na nossa cabeça, o Veiga depende de gol, e o Veiga não, ele vem pontuando, 1,60, 9,30, 8, 0,70, 6,4, 4,4, 9, então assim, ele não teve nenhuma negativa não. Então o Veiga ele se tornou sim, para esse ano, uma opção válida para praticamente todos os jogos se o Palmeiras for o favorito.
Zaratio. Zaratio tem muita gente indo por causa daquele jogo que ele destruiu com o jogo. Acho uma opção complicada. O jogo Atlético Flamengo vai ser um jogo muito equilibrado. Então eu vejo jogadores com jogos mais fáceis para pontuar. Mas, falando do jogador, o Zaratio, desculpa, gente, essa noite foi complicado passar mal. O Zaratio, ele é um ótimo jogador. Então, assim, pensando em pontos, pode até ser que ele faça, ele dê uma assistência, faça um gol. Mas analisando o confronto, tem jogos mais fáceis. Então, eu fugiria um pouquinho do Zaratio. Por exemplo, entre Zaratio, eu iria de Claudinho. Eu vejo o jogo do Claudinho um jogo mais fácil. É o contra o Cuiabá, o Claudinho joga no time favorito, o time no qual ele pode fazer gol ou assistência. Na última, o Claudinho fez 7,90, inclusive valorizou bastante. Então, acho o Claudinho uma boa opção, tá? Lucas Crispim. Lucas Crispim eu acho uma boa opção para completar, é o famoso completa time. Você tá faltando ali um jogador, tá com pouca cartoleta? Lucas Crispim. Ele vem entregando ali, tem uma assistência, 11 desarmes, pontuações ali sempre positivas. Não mitou, mas é uma opção válida. Até teve um jogo, foi Fortaleza e Juventude, que teve um pênalti, ele chegou a pegar a bola e depois o juiz voltou, porque senão ele que bateria. Vou dar uma opçãozinha aqui boa e barata, gente. Casares. Casares é minha dica de opção boa e barata. Não é um jogador assim de cartola, de constância, né, igual é PP, igual é Raul, igual é Lima, mas o Casares sempre apronta das suas, né, ele já teve uma pontuação de 10, outra de 8, uma com gol e outra com assistência, e acho o Casares, pelo preço dele de 5,67, uma opção válida. Sobral para essa não, nós mostramos os números aqui que não batem. Patrick pode ser uma opção boa, tá explorando a fragilidade do São Paulo. Gabriel Teixeira caiu um pouco o seu rendimento, mas joga de atacante, próximo ao gol, tá um preço barato. Apesar que entre ele e o Casares eu iria de Casares. Acho que basicamente isso. Os outros nomes aqui para mesa, tem tantos nomes bons que esses aqui de média baixa não faz sentido. Então vamos lá, meias para rodada. Casares. Fica aqui meu meio que fora da curva, seria o Casares. Claudinho aí para mim é unanimidade, Claudinho para essa. PP, Raul. Esses 5 aqui, ó. Pikachu, Ederson, Raul, PP, Arrascaeta e Veiga, 6. 6 aqui são boas opções. Por isso que eu falei que tem muita opção boa para essa rodada. Dá pra fazer várias combinações, tá? Quem tem mais times. E Gustavo Scarpa. Beleza? Essas opções de meio. Opções de ataque agora. Eu até acho que para essa rodada algumas pessoas até devem ir pro 4-4-2. A gente mostrou aqui o tanto de boas opções de meio. E o ataque já não tem tantas opções baratas igual tem no meio. As opções do ataque são boas, mas são bem caras. Nós temos opção para ataque aqui. O Gilberto. O Gilberto, a gente sabe, né, do potencial do Gilberto. O Gilberto, ele costuma estourar, ele já tá com 7 gols no campeonato em 9 jogos. Número muito, muito expressivo. O Gilberto já teve pontuação de 17, de 16, de 22, a última de 7,90. Só que a gente sabe também que o Gilberto, mesmo jeito que ele tem essa pontuação, ele vem aqui e faz um -1, 2. Então o Gilberto, ele oscila um pouco. Mas ele pega um adversário acessível que é o Juventude. Então vejo potencial sim no Gilberto. Outro jogador que eu vejo potencial para ser escalado nessa rodada é o Hulk. Diferente do Gilberto, que já tem 7 gols e uma assistência, 8 participações em gols, o Hulk tem 7. Então o Hulk também vem numa pegada boa. O Hulk, ele inclusive tem a média igual a do Gilberto. Ele não teve aquelas mitadas igual a do Gilberto, mas ele vem ali na pegada de 5, 16, 3.5, 8.60, 4.60, 7.10. Então o Hulk vem se mantendo aqui numa pegada boa. Então acho uma opção válida o Hulk. Arthur, um dos melhores jogadores do campeonato, 3 gols e 4 assistências, ou seja, 7 participações em gol, enquanto o Gilberto tem 9, o Hulk tem 8, ele tem 7, ou seja, vem na pegada boa também. Acho uma opção muito válida, está valorizado, então se você tem cartoleta é um pouco mais complicado, mas se você não preocupa com cartoleta, acho uma ótima. Você tentar dobrar ele ali, por exemplo, com um Ítalo, ou dobrar ele com o Claudinho, acho o Arthur uma opção muito boa. Os do Flamengo eu não iria nessa. Elinho e Ítalo. Muita gente pergunta, Bruno, dá pra me fugir da curva ao invés de ir com Arthur e com Elinho? Dá.
Bruno, ao invés de ir com o Arthur e com o Ítalo, dá. Ítalo, gente, é o 9, né? Quando você tem um 9 do time, ele vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai fazer pouco, pouco, pouco. De repente, estourada, 23. Então, acho uma opção válida sim o Ítalo, tá? É um jogo que eu já falei que o Bragantino é favorito. Ele é o 9 do time. A bola, querendo ou não, passa mais ali por ele. Digamos assim, passa mais próximo ao gol, né? E é ele que tá lá na referência, então de repente um rebote, uma escorada que ele dá pra alguém vai contar com assistência, sabe? Então acho o Ítalo uma boa opção. Você tá escalando o 9 contra um adversário frágil. Então acho o Ítalo muito boa opção. Caio Paulista, Davidson, tá? Pra quem quer um atacante baratinho aí, acho o Davidson uma opção muito válida. Tá barato, 6,71. Vem numa crescente esse ano, ó, com boas pontuações de 10, mesmo quando vai mal, ó, 4, 2 pontos. Pior pontuação dele foi 2,20, não foi mal ainda. Acho o Davis uma opção válida. O Mosquito ele é o principal jogador do Corinthians. O problema é que o ataque do Corinthians é meio que inoperante, por mais que dê uma melhorada nos últimos jogos, mas se esse jogo fosse dentro de casa, mas fora de casa, não sei. É um fora da curva. Falo com você o seguinte: pode ser escalado? Pode. Mas desde que o restante do seu time seja mais. Escolher só ele como arriscado ali, ok. O Robson é uma boa, mas o Robson fica naquela: joga ele, joga o Caio Paulista, no outro jogo não joga nenhum dos dois. Então eu acho que, apesar que a gente vai ter acesso à escalação, se vê que ele vai jogar, é uma opção boa. O Rossi, ele deu uma caída, até teve uma partida muito boa, mas depois ele deu uma caída nas outras duas. Nessa, se eu fosse por aí com alguém, seria Gilberto mesmo. Não seria Rossi, não. David, não gosto. Savarino, o jogo é mais complicado. Fred, não. Os atacantes do Inter estão muito abaixo esse ano. Basicamente é isso, gente. Atacantes, então. Repassando. Atacantes que eu sugeri. Mosquito, se for sair um pouco da curva. Davidson, se você quiser um baratinho. Agora, os tops. Algum dos três do Bragantino. Ítalo, Arthur ou Elinho. De repente é válido até uma dobra, tá, gente? Hulk e Gilberto. São as opções que eu colocaria para essa, beleza? Capitão, algum do Bragantino. Quem você tiver. Se você tiver o Arthur. Se você tiver o Ítalo. Se tiver o Claudinho, vale do Claudinho. Hulk, também. Então, Hulk ou algum do Bragantino. Essas opções minhas de capitão. Treinador, pra gente poder encerrar. Barbieri, já vem aqui até a média mais alta. Acho uma ótima opção, apesar do preço dele. Outras opções válidas, além do Barbieri. O Barroca. Acredito muito no SG contra o Sport. Vamos tentar passar aqui para quem quer um baratinho. Para quem quer um baratinho. Então, o caro é Bragantino, é o Barbieri e o Barroca, para mim. Que é os dois SGs mais prováveis que eu disse para vocês no início do vídeo, né? Agora, para você que quer um baratinho, entre os baratinhos ali, a melhor opção que eu vejo seria... Essa data é meio difícil de achar um baratinho. O Jair Ventura, eu acho que o Corinthians vai surpreender a Chape lá dentro. Ó, baratinho. Baratinho já não é, né? Mas o escalável mais barato, Juan Rovoda. Acho que é a opção mais barata, até mesmo porque ele desvalorizou na última. Pode ser uma boa pra você ganhar umas cartoletas. Beleza? Então, gente, basicamente é isso. Agradecer vocês aí. Espero ter contribuído de alguma forma para a escalação dos seus times. Boa rodada. Analisem. Absorvam aqui o que vocês puderem. Pesquisem informações para escalar o seu time para dar tudo certo nessa rodada. Beleza? Vou pedir aquela forcinha para vocês mais uma vez. Seguir a página aqui do Cartola do Boleirão. Segue a página lá, dá uma força que eu sempre posto algumas notícias, alguns times, as ligas, o time do Scouts. Então segue lá a página do Instagram e dá uma força, beleza? Mas bora pra cima. Você que é sócio do plano Zord Games, no qual eu faço parte,
Hoje tem live 8 horas. Você que não é sócio ainda, dá tempo de ser sócio. Me chama no privado. Nós estamos com a promoção com 30% de desconto. Só mandar mensagem que ainda dá tempo de ser sócio, beleza? Bora pra cima. Vamos lá. Rodada 10. Rala Madrid!